Olá pessoal, professor Lenildo, e nós vamos falar um pouco sobre denotação e conotação da linguagem. O que vem a ser isso, né, e como é que funciona no nosso dia a dia, se usamos denotação e conotação ou se não usamos conotação e denotação, ok? Eu vou sair da tela para a gente ler esse PowerPoint, tá? Até já. Bom, como temos estudado até agora, sempre que falamos ou escrevemos, temos uma intenção. Claro, né? Faz sentido, porque ninguém escreve nada sem intencionar alguma coisa. Intenção, nesse caso, é uma intenção comunicativa. E para realizar esse objetivo, utilizamos palavras. Muitas palavras são apenas etiquetas para nomear ações, objetos, sentimentos, sensações, etc. Todas as palavras têm sentido, por isso que são chamadas de etiquetas. Por essa lógica, podemos supor que há uma relação direta entre as palavras e as coisas do mundo. Mas não é bem assim. Na nossa língua, uma mesma palavra pode ser empregada de várias formas. Algumas palavras ou expressões que usamos na nossa comunicação diária são muito ricas semanticamente, ou seja, muitas palavras que usamos possuem muitos significados. Por isso, o sentido delas depende do contexto em que são usadas. É o que ocorre, por exemplo, com o termo vacas magras nas frases a seguir. Então vamos ver como é que esse termo vacas magras funcionam nessas frases em questão. Dá só uma olhada aí, ó. As vacas magras não são boas produtoras de leite. Nesse exemplo, dizemos que o termo vacas magras foi empregado com o sentido denotativo, isto é, no seu sentido literal, básico. Ou seja, pessoal, vacas magras aqui não significa nada mais, nada menos do que aqueles animais da fazenda, animais de criação, que fica na fazenda produzindo leite, fornecendo carne, prestando serviços. Vacas aqui não pode ser entendido como outra coisa. Então, sentido literal está associado ao sentido denotativo da palavra, do jeito que ela está lá definida no dicionário. Tá certo? Denotação é a palavra no seu sentido literal, sem criatividade, do jeito que está no dicionário. É só fazer associação, tá? Denotação de dicionário. Agora percebam esse outro exemplo. Não acontece neste exemplo agora. Joana viveu a infância de vacas magras. Apesar de estar escrito aí do velho e bom português, da mesma forma como no outro exemplo, vacas magras aqui não tem o mesmo significado. Então, o sentido da expressão vacas magras aqui é conotativo. Para compreender essa expressão, precisamos contar com o nosso conhecimento de mundo, nossa experiência cultural. Assim, nesse caso, nós sabemos que vacas magras significa dificuldades, pouco dinheiro. E ao dizer isso, expressamos um juízo. Ou seja, chegamos à definição do que vem a ser conotação e denotação. Denotação corresponde ao sentido literal das palavras. Conotação ocorre quando uma palavra não é usada em seu sentido literal. Portanto, a conotação diz respeito a uma maneira pessoal de ver o mundo, as pessoas, as situações. Então, a denotação, a palavra vai ser sempre com significação restrita, ou seja, uma palavra com sentido comum do dicionário, palavra usada de modo automatizado, do jeito que todo mundo possa entender, é uma linguagem comum. A conotação é uma palavra com significação ampla, palavra cujos sentidos extrapolam o sentido comum. A palavra é usada de modo criativo, linguagem rica e expressiva. Então, a conotação diz respeito à linguagem literária, uma linguagem mais trabalhada.
E a denotação é uma linguagem do dia a dia. Então aqui nós temos uns exemplos de conotação e denotação. A moça falando aí, se olhando no espelho, dizendo eu odeio estes pneus. E o mosquito voando lá no pneu, abandonado na rua, dizendo eu adoro esses pneus. Essa expressão também é conhecida, né? O menino está engolindo sapo. É, literalmente, né? Ninguém engole sapo. Mas conotativamente, na linguagem figurada, engolir sapo significa aceitar ofensas, não reagir a ofensas. Ou, em outro termo, levar desaforo para casa. Dor de cotovelo, quando alguém escuta, ele está com dor de cotovelo. Normalmente não é uma dor física em si, mas é a inveja, né? É cobiçar as coisas alheias, dor de cotovelo. Aqui é o casalzinho, né? Se elogiando, ela diz para ele assim: Você é meu gato, ele fala para ela: Você é minha flor. E temos um desenho aqui no sentido denotativo da ideia, né? Ao pé da letra, né? Mas na verdade, quando ele chama ela de flor, ele está dizendo que ela é delicada, ela é bonita. Uma outra expressão aqui, às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Então, bateria, nesse caso, está sendo usado no sentido conotativo, no sentido criativo. A energia desse menino, né, a disposição desse menino, né, ele não para. Aqui um aviso peculiar um tanto, né? Pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Então, aqui é um aviso, né? Cabeças vão rolar. A gente pode entender que tanto a própria alface vai rolar, ou como a pessoa que derrubar a alface vai ser responsabilizada pelo prejuízo aí do comerciante, tá? Bom, e finalmente aqui uma capa de revista. No caso aqui o juiz com a boca tapada, né, com esparadrapo, e embaixo o complô para calar a Lava Jato. Algo como quem diz, né, que o juiz tem que parar com a investigação, vai calar a boca do juiz. De que sentido farão isso? Com ameaças? E do outro lado, chaves de cadeia que cercam Lula. Então, o ex-presidente com uma roupa cheia de nomes de pessoas envolvidas com corrupção. Então, essas pessoas são chamadas chaves, né, de cadeia. E aqui uma expressão, estamos devorando o planeta. Também um sentido conotativo, que significa que estamos acabando com as reservas naturais e o planeta está morrendo, estamos devorando o planeta está perdendo a sua sustentabilidade. Então, para a gente encerrar, deixa eu voltar. Então, pessoal, como podem ver, o sentido conotativo e denotativo são termos utilizados no nosso dia a dia. Então, cabe a nós, estudantes, reconhecer essas estruturas e a intenção de comunicação das pessoas que produzem esses discursos, ok? E agora nós vamos fazer alguns exercícios e em breve voltaremos a nos falar. Um abraço.